Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, eu venho há dias falando sobre o que vem acontecendo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas a gente vê o jornalismo mudando para outra capa, enquanto não se coloca a panos limpos. O que eu percebo? Que numa grande maioria, quando usaram os streamers, que são os influenciadores, que tem uma conta que só falta chegar a 8 bilhões de seres humanos, né? Mas que a gente sabe que a grande maioria desses perfis são contas, são contas que elas existem, ela tem que ter um registro, um cadastro, mas elas são contas suspensas, são contas que se você entrar, hoje não, hoje já tem aí uma quantidade de contas que você pode fazer por e-mails, por celulares, né, por números de celulares, mas antigamente não, antigamente era infinita, você podia fazer quantos perfis você quisesse, né? Bom, vimos também que em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estava fácil, estava bacana, estava conservado para que todos, né, fossem igualzinho que eles queriam que fosse. Por quê? Se as pessoas são iguais, vivem automaticamente, segue ali um padrão de situação, é mais fácil para controlar essa cidade, é mais fácil para controlar o povo, né? Eu vou aqui abrir uma situação que eu não posso confirmar, mas é o que a gente vê, porque muitas das vezes a gente vê melhor de quem está fora, vê melhor de quem está dentro, né? Porque às vezes você está ali na emoção do calor, na emoção do dia a dia, né? Acaba que você não vê o que realmente está acontecendo. Bom, o que eu quero falar? Nós sabemos que a união, que é onde fica todos os departamentos que rege o restante do mecanismo público, né? Ele também é humano, ele também é gente, ele também é uma pessoa. Porque muitas das vezes a gente vê aí a inteligência artificial fazendo com que a gente pense que apenas existe a máquina. É tão gostoso quando você pega o celular e você fica ali, de uma certa maneira, numa ilusão ótica, né, de que aquilo está acontecendo ou deixando de acontecer. Mas na vida real é totalmente ao contrário. É por isso que muitas das vezes as pessoas reclamam, porque tem muita gente trabalhando no setor X, porque tem muita gente trabalhando no setor Y, porque já é uma consequência de você entender quando há uma falha. Mas quando a influência, que muitas das vezes é uma direção, é um chefe de setor, é alguém que está ali controlando, um ministro ou um desembargador, se ele coloca a situação errada desde o começo, obviamente aquilo vai se errando. Mas Deus, com a sua total inteligência, né, ele nos ensina o que nessa terra? Ele nos ensina que não adianta as pessoas acreditarem que se você contar mentira, uma hora vira verdade. Não. Ela vira uma situação que as pessoas que estão chegando agora não entendem o que aconteceu antes. Mas a faculdade nos ensina isso. A faculdade nos mostra isso. Quando você entra numa faculdade, quando você é um acadêmico, você começa a estudar umas matérias que nem o seu avô, seu tataravô era vivo, né? Mas por que você precisa saber disso? Porque você precisa ter uma linha de raciocínio aonde que se você chegou... Por isso que hoje se fala muito, né? Você precisa saber se realmente aquilo que está sendo falado é. Obviamente que as pessoas que não estudam, as pessoas que não têm
uma certa expertise, né? Não digo expertise, mas eu digo uma certa inteligência emocional e capacitada para entender que certas coisas são ou não são. Veja bem, o que está acontecendo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e como eu muitas das vezes não estou mais indo para as estradas, mas porque um dia eu fui, obviamente, quando eu bato o olho em alguma coisa, eu, graças a Deus, tenho essa percepção e consigo ver o que mudou, o que não mudou, o que ainda continua. E a gente sabe que em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde que eu me conheço como gente, cheguei aqui com 1 ano e 8 meses de idade, uma bebezinha, né, para fazer 2 anos de idade. Eu, obviamente, me habitualizei com o lugar. Mas, pasme, eu não consegui, sinceramente, e também não tive vontade de seguir uma carreira, de continuar num órgão público, de fazer certas situações, porque a televisão, o celular, a internet me chamava mais atenção do que essas coisas. Por quê? Não é porque estava certinho, porque senão a gente não estava vendo aí 5 desembargadores sendo afastados e usando tornozeleira. Porque, lógico, como eles são desembargadores, não vai chegar esculachando eles, não vai chegar acabando com a cara deles, não vai chegar falando de uma maneira como se estivesse falando para uma pessoa comum, uma pessoa que acabou de ser pego na mentira, uma pessoa que acabou de ser pego na situação errada que ele pode estar passando. Isso é óbvio, consequentemente. Mas também nós não podemos continuar tratando as pessoas que têm honra, sujando a sua honra. Não tem mais nem moral, né? Então tá na hora das pessoas entenderem por A e mais B que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Nós não vivemos para topar tudo por dinheiro. E aí a gente vê, né? Todos os meus sentimentos, a família do Silvio Santos, né? Que não é Silvio Santos, ele tem um outro nome, né? Que eu esqueci aqui agora. Todos os meus sentimentos, né? E que o Espírito Santo, que é Deus, venha consolar os corações, né? Que eu creio que já consolou, porque ele teve uma vida toda, né? Morreu aos seus 93 anos, 83 anos, eu não me engano. E ele, consequentemente, viveu tudo que ele queria viver, passou por tudo que ele viveu. Então a família, que já tem outra família, que já tem outra família, que já está criando os netos, né? Ou está aí chegando a essa situação, eles vão, né, entender que a vida é assim, que o tempo do pai deles, do Silvio Santos, foi um, e agora vai ser outro tempo, vai ser outra situação, vai ser outra época, outra história, né? E que a vida continua. Mas o que a gente vê no Brasil? A gente vê no Brasil que, infelizmente, essas situações, querendo ou não, colocou na visão do ser humano, colocou na visão das pessoas que tudo bem, o cara tem dinheiro, nunca vai acontecer nada com ele, porque é político nunca acontece nada. Pasmem. E aceita, receba, né? Porque agora o G20 trouxe também o P20. O que é P20? O P20 é o Parliament. O Parliament, que é os parlamentares do mundo todo, se reuniram para entenderem que eles precisam mudar a governança. A governança não pode continuar do jeito que está, né? A governança não pode continuar da maneira que está, né? Então, consequentemente, essas reuniões que já vem acontecendo, né? Que já está acontecendo e que também vai se concretizar e se consolidar, né? Eu participei do G20 social. O G20 participativo, ele traz ali uma oportunidade dos seres humanos colocarem uma proposta, né? Uma proposta. O que é uma proposta? Uma proposta é o ser humano dizer
ali em poucas palavras, porque são poucos caixa de texto ali, são poucos caracteres que você usa, falar o que você gostaria que mudasse, ou o que você pode dizer que venha mudar, que aquilo que muitas das vezes você acha que não é nada, você escreve ali, e uma equipe toda construída para isso, e governamental, vai fazer com que o social aconteça. Mas você também pode ter ali a dúvida de que, mas toda vez, né, os políticos fizeram o que quiseram, as pessoas com grande capital fizeram o que quiseram fazer. Mas a gente está vendo, né, e que é exemplo maior que a prisão aqui em Campo Grande dos 5 desembargadores. Bom, desembargadores, eles são da União, eles são pessoas que são regidas pela União. E tudo que vem de Brasília, tudo que acontece no Distrito Federal, tudo que acontece no Congresso Nacional, né, passa para eles. E quando repassa para eles e chega na nossa cidade, chega no nosso estado, porque o estado é um sentido figurativo, porque quem trabalha mesmo são as cidades. E a gente tem visto isso, que é o maior exemplo, quando a gente vê, eu não estou dizendo todos, eu não estou generalizando, mas na minoria dessas pessoas, perdão, vamos dar um exemplo da polícia. A polícia, ela não existe para ter vários órgãos, né? Existe a Polícia Federal, existe a Polícia Civil, a Polícia Militar, e depois começaram a existir as polícias patrimoniais, que se rotularam de guardas, guardas civis, guardas metropolitanos, guardas patrimonial também. E que quem só trabalhava são essas pessoas, né? São essas pessoas que elas não foram recolocadas para esse serviço. Elas não são guarda de rua, que na grande maioria a gente viu que, infelizmente, quando muita população ali não pagava aquela taxa, né, que era cobrado ali para poder fazer a segurança da rua, né, a segurança da rua, aquele estabelecimento que não pagava era acometido de um roubo, era acometido de um arrombamento. Acontecia alguma coisa porque essas pessoas tinham parado de pagar, né, ali aquele guarda de rua. O que a gente vê? A gente vê que a pessoa, muitas das vezes, prestou concurso público, a pessoa estudou, a pessoa se qualificou, a pessoa se registrou, se cadastrou, ela ficou ali anos sendo preparada, e vem uma pessoa mal intencionada e leva essa pessoa, infelizmente, para a situação da corrupção. Bom, a gente viu que lá no Congresso Nacional, os mesmos bolsonaristas, eu vou continuar falando isso porque eu sou livre para falar isso, eles que são terroristas, golpistas, né, fascistas e enfim, tudo aquilo que é ao contrário do que Deus gostaria que na Terra tivesse, eles fazem e ainda usam a igreja para fazer isso. Então, o que acontece? Essas pessoas ainda continuam no parlamento. E são pessoas que recebem muito bem, são pessoas muito bem colocadas. Elas têm uma situação intelectual plausível. Elas têm cadeira, elas têm nome, têm renome. Tem uma situação que fazem com que não simplesmente venham chegar e fazer o que querem, como a gente estava falando aqui sobre os desembargadores. Obviamente que a reportagem começou falando sobre o afastamento, né? Mas terminou dizendo o que o jornalismo, a reportagem tem que passar, que eles estão usando tornozeleira eletrônica. Quem não viu na eleição agora de 2024, que está tendo ainda o segundo turno aqui na minha cidade, quem não viu uma pessoa que recebeu tantos votos na urna,
que eles mesmos rotularam de urnas que não, né? Eles falavam que a urna não era exata, que isso, que aquilo outro. Mas o que a gente viu? Que a pessoa que estava com a tornozeleira eletrônica passou pelo crivo da candidatura, da pré-candidatura, passou pelo crivo da candidatura, e aí a gente fica pensando, aqui não tem tribunal regional eleitoral? Obviamente que tem, mas eles se preocupam mais se o eleitor vai ir votar, se o eleitor está em dia com seus documentos, se o seu eleitor está preso ou não está preso, para que ele venha votar. Para que o movimento eleitoral continuasse nessa cidade, porque eu fiz vídeos sobre as resoluções de fevereiro de 2024 que eles mesmos fizeram, que eles mesmos provocaram, para que impedisse, né, a candidatura das pessoas que já estão no governo que continuasse. Bom, eu falo o seguinte, quando a União chama um candidato à altura do presidente Lula, né, à altura do Lula, para se candidatar à presidência, vocês podem ter certeza que o Brasil estava a um fio de ser, digamos assim, abalado estruturalmente, né? É tanto que a Unesco chama todos os juízes do mundo, e eles começam a ver, porque ver todo mundo já vê, né? Mas começam a analisar que a democracia, ela foi depreciada. E com a democracia depreciada, o que acontece? Com a democracia depreciada, a gente vê que tanto desembargadores, juízes, promotores, figuras públicas, políticos, administração e até o operacional está conivente com uma situação ruim. E muitas das vezes nos fizeram, nós que não aguentamos ficar nesses lugares, porque a gente não concorda com o errado, a gente quer que as coisas sejam certas, porque a gente foi nos ensinado assim, a gente vem de uma estirpe, a gente vem de uma família, né, que traz essa situação, que eles querem rotular de conservadores, de tradicionais, mas a gente conserva a humanidade como ela tem que ser, o humano. E podem fazer guerras, como a gente viu até em Israel, que não vai adiantar. O ser humano vai continuar sendo um ser humano, que eles querem rotular de careta, querem rotular de errados, querem rotular disso, daquilo outro. Mas aí o ser humano se volta a ser livre, a fazer o que ele quer, a falar da maneira que ele quer, sem etiqueta, sem educação. E da mesma maneira, o mundo prova que nós somos seres humanos, seres humanas. Nós somos seres vivos. E até os seres que morreram, também um dia eles foram vivos. Também um dia, com a fé e a esperança que a gente tem, todos vão ressuscitar. Porque o primeiro a ressuscitar foi Jesus. Às vezes a gente fica aqui trazendo a informação como ela é, porque a gente fica assim, até desconfortado, porque muitas das vezes a gente faz vários canais, né? Não assim 1000 canais, não estou falando isso. Às vezes a gente faz um canal para um propósito, um canal para um outro propósito, um canal pessoal, um canal espiritual, um canal econômico, um canal financeiro, um canal da natureza. Mas a nossa vida é só uma. A nossa vida é só uma. A gente separa porque muitas das vezes as pessoas não querem assistir a gente na íntegra, não querem assistir a gente do jeito que a gente é. Mas eu acredito que se as pessoas parassem pelo menos um dia em um ano, escolhe aí um dia de um ano e assistir a vida da pessoa como ela é,
não queriam fazer com que muitos streaming fazem, né? Criar uma vida que não existe, criar uma situação que não existe. E muitas das vezes a pessoa está tão acostumada a viver com aquilo que as crianças começam a crescer daquela maneira. Então, assim, um certo vídeo eu falei, meu Deus, né? Agora eles querem que os nossos filhos nasçam já dentro de um internato como eles querem. Mas esses parlamentares patrocinadores não são os parlamentares patrocinadores do bem. Não são os parlamentares patrocinadores que Deus falou que era pra gente na terra, né? Respeitar, obedecer e zelar pela autoridade na terra. A palavra de Deus também fala para que nós venhamos a levar todo o dinheiro à casa do tesouro. Não falou que era para levar para a igreja. A igreja não é lugar de ter tesouraria. A igreja não é lugar de ter dinheiro. A igreja é lugar de ter fé, de ter o ensinamento bíblico, de ter a situação que tem que acontecer. O pastor não é para ser rico, milionário, nem bilionário, nem trilionário. O pastor é o mensageiro de Deus. Ele se prepara, ele vai ali, de uma certa maneira, né, se consagrar para que Deus possa falar por ele. Aí sim, esse é pastor. Mas o que eu vim falar aqui foi sobre os 5 desembargadores que foram afastados ontem daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas a gente não viu eles, a gente só viu a foto deles. E eu tenho uma reportagem aqui nesse canal mesmo, eu tenho uma reportagem sobre o primeiro que aparece, né? Eu falando sobre as folhas pagas. E ele é filho de um outro desembargador. Então, assim, eu nunca gostei do nepotismo, mas o nepotismo se tornou uma coisa corriqueira, porque quando você vai ver, a pessoa não é da mesma família, mas tem um nome parecido. Então, assim, é complicado a gente ainda trabalhar em 2024 como o Brasil é independente, trabalhar como se nós fôssemos escravos, trabalhar como se nós fôssemos qualquer coisa menos gente. E nós somos gente. Se você olhar do lado do nosso país, os países que estão do nosso lado são mais desenvolvidos que a gente. Se você olhar para a sua cidade, né, o bairro mais luxuoso, mais nobre, né, porque nobre e luxo não existem, né, ou é nobre ou é luxo, porque o luxo veio da nobreza, aqueles que foram ali vendo como a nobreza trabalhava e ficaram luxuosos, e aí, consequentemente, todo ser humano tem o seu valor. Sim, tem. Nós não vamos pegar, como fizeram aí, pegaram candidatos que nunca nem imaginaram que um dia eles seriam quem eles são agora, e que não vai conseguir ir por muito tempo, porque essa recolocação a gente vê. Não sei se acontece só aqui no Brasil, mas a gente tem visto que a democracia ela foi depreciada por causa da governança. A governança ela tem que mudar. Então, a partir de novembro, se eu não me engano, é dia 8, dia 9, dia 10, vai ter, né, a reunião de todos os parlamentares do mundo. E o chefe e o presidente parlamentar daqui do Brasil é o Arthur Lira e também o Rodrigo Pacheco. Para falar a verdade, quem mesmo recoloca o texto que sobe para a presidência, né, para o Poder Executivo, é o senador, é o Senado, né? Mas como existem os deputados estaduais, os deputados federais e também os senadores, né, porque foram ali recolocados, porque antigamente, eu tenho que explicar isso porque eu falo sobre atos legislativos. O que acontece ali, por que tem que ter um deputado estadual, um deputado federal, um senador? Porque os anos, para ficar
num cargo público são 4 anos. Então não é para você ficar rico, bilionário, trilionário. Não. É para você ir lá como um ser humano comum, se tornar uma figura pública e essa figura pública se tornar, né, um representante da figura comum. Aí você vai falar, mas Joana, você não acabou de falar que pegaram lá uma pessoa e transformou ele num candidato à presidência da República, do nada. Mas essa colocação não pode, de uma certa maneira, acontecer direcionada nos tempos que nós estamos. Se fosse, digamos, há 200 anos atrás, quando não se conhecia ninguém, quando não se sabia de ninguém, aí tudo bem, você vai muitas das vezes ali naquela, digamos assim, as pessoas que estavam ali próximo do José Bonifácio, Andrada e Silva, né? Vamos dizer que eram tão poucas pessoas que eu precisava chamar pessoas ou conhecidas ou até desconhecidas para trabalhar dentro da máquina pública, né? Aí tudo bem. Mas hoje nós temos só no Brasil 215 milhões de seres humanos. Fora os que estão fora do Brasil. Fora os que moram por aí, né? Na diplomacia de outro país. Então hoje não tem como aceitar. É por isso que a governança ela tem que mudar. Porque senão, se continuarmos ouvindo da população, a população não é a voz de Deus, mas a população ela fala a voz dos seres humanos, né? Que ainda vai existir desembargadores que não fazem o seu serviço, mas que têm casas luxuosas, tem mansões melhores do que todo mundo da cidade. Eu acho que nem o mais rico da cidade, acho que nem o bilionário que investe em alguma coisa que eu nem sei se tem, né? Porque a gente vai vendo que eles não queriam diplomacia, mas aí a diplomacia voltou, e aí a gente vai vendo que não eram pessoas de fora que vinham investir aqui, era o próprio brasileiro que foi morar fora e que cresceu com o dinheiro do país. Chega, não dá mais. Quando Deus, ele levanta do céu e coloca o dedo na terra, pode ter certeza que as coisas acontecem, né? E agora está acontecendo. E Deus é tão maravilhoso que ele dá tempo para todo mundo. Ele dá tempo para mim, dá tempo para você. E ele sabe até onde cada ser humano vai. E agora chegou a vez do governo ser forte de verdade. Chegou a vez dessas pessoas que entrarem lá ter a capacidade humana, intelectual e religiosa, mesmo sendo laico, de entender que o nosso país realmente é um país. É o maior do mundo. Tem ainda toda a natureza, mas por causa do dinheiro que muitos recebem, né, de fora, provavelmente, porque eles vão viajar para fora, eles conhecem outras pessoas, usam a diplomacia do governo, mas para acabar com aquilo que ainda resta, aquilo que ainda Deus nos colocou, né? Porque tem muitas coisas que realmente, se você for atrás de um antropólogo, né, ou pesquisar sobre antropologia, você vai ver que existem muitas camadas nesse planeta. Mas tem algumas coisas ainda neste planeta que ainda não foram modificadas, que ainda não foram destruídas. E aí a gente vê a própria religião que a gente estudou, que a gente foi lá e estudou, fez escatologia, fez hermenêutica, a nos mostrar que o mundo vai pegar fogo. Jesus amado. Bom, que a gente sabe, quando a gente pensava em ser alguma coisa, na política principalmente, se dizia assim, mais um político, que significava, se não entrar na cartilha dessa política, você não vai conseguir chegar em Brasília. Bom, tanto faz, tanto fez. A situação é que ontem foi aí afastado 5 desembargadores.
já foi afastado outras pessoas do esporte, né? Já foi afastado várias pessoas, mas eles ficam em stand-by para que, quando trocar ali o político, né, que está em 4 anos, venha vir outro e faça a mesma coisa ou pior. Mas este ano, novembro de 2024, dia 8, dia 9 e dia 10, se eu não me engano, mas eu vou colocar mais vídeos aqui pra gente poder... Ou então vou colocar na descrição, depois eu edito o vídeo e coloco na descrição. Que vamos ter uma nova governança. Estão aí assustando as pessoas que não estudam, assustando as pessoas leigas, que isso que é a pior coisa. Gente, mataram índios, mataram pessoas que não tinham nada a ver, inocentes, intocáveis nessa terra. E foram lá e tocaram. Foram lá e fizeram cagada. Foram lá e fizeram errado. Foram lá e destruíram, mataram. Fizeram... jogaram até inseticida para que as pessoas ao redor da fazenda fossem mortas. Porque com certeza essas pessoas tinham ali o seu chão. O Brasil é uma tristeza. O Brasil, ele vem de coisas tristes. Mas não podemos mais nos deixar influenciar por dinheiro. Dinheiro é bom, mas quando você tem a consideração de o tê-lo. Porque eu acredito que todos aqueles sangue daqueles índiozinhos, que senadoras que se dizem religiosas, que penduram no pescoço o Brasil, que se dizem serem, a gente vai esperar que a governança muda, que a nova ordem mundial venha também para nós. Não é para ter medo, não é para se assustar, não é para se deixar levar. Porque eu sei que quando a gente tem muitas informações ao mesmo tempo, não é fácil controlá-las. Mas Deus vem e faz pessoas nascerem para aquilo. Deus faz. Então, vamos entender de uma vez por todas que a governança vai mudar, sim. E que a gente não vai passar mandados e mandados, entrar um e sair outro, e ser a mesma coisa, não. As coisas vão mudar, mas vão mudar para melhor. E quando a gente não se iguala a essas pessoas, quando a gente muitas das vezes chega a passar fome, a passar necessidade, porque a gente tem sim a ideologia que vem do céu, ideologia de verdade. A gente não esmurece, a gente não abaixa a cabeça. Mas quando a gente não aguenta mais, Deus vem e faz as coisas acontecer. Não que Deus é ruim, que espera... Acende a luz ali, Momô. Que espera as coisas acontecerem até não dar mais e Ele vem nos salvar. Não é isso. É porque essa terra é uma passagem. Senão a gente não viveria só um tempo. A gente viveria todo o tempo. E como essa vida é uma passagem, Ele faz a gente entender cada vez mais que nós não somos únicos, mas nós somos uma unidade. Quando a gente vê ali Apocalipse 13 falando
sobre a briga do lado religioso com o lado espiritual versus o lado social com o lado político e social versus religião e espiritual, a gente vê uma mudança no mundo. E só quem não está vendo isso são aquelas pessoas que estão desapercebidas, que a própria Bíblia fala que muitos estão só casando, muitos estão só se divertindo, muitos estão só fazendo... Não que isso é errado, isso não é errado, isso nunca foi errado. Isso não é errado. Isso é certo, a gente precisa viver nessa terra, porque a gente nasceu. E, consequentemente, a gente vai se adaptando àquele lugar que a gente nasceu. Porque há uma diferença de um bebê para outro bebê, em qualquer lugar desse país, desse mundo. E o que acontece é que Deus, Ele, consequentemente, nos quer que a gente seja perfeito nessa terra. Há de haver uma perfeição nessa terra. Não houve os grandes heróis da fé? Também existirá os grandes heróis da natureza, os grandes heróis humanos, os grandes heróis que, por mais que teve tudo que Deus podia dar, deu planeta, deu água, deu ar, deu terra, deu luz, né? Deu todos os 5 elementos fundamentais, mais os elementos da tabela periódica, mais o intelecto, qualquer expertise. Porque às vezes a gente tem que ser esperto, sim, mas tem que transformar em inteligência. Às vezes aquilo que você fala, pô, isso daqui é interessante, mas ninguém vai querer. Você transforma em inteligência, que se transforma em comunidade, que se transforma em lei e que se transforma numa coisa reconhecida pelo mundo. É isso que nós precisamos ter. É isso que nos tiraram. Então, a gente não vai pegar essas pessoas ruins, nem rotular de diabo, de demônio, de Satanás, porque o próprio Lúcifer, que virou Satanás, Deus fez um céu para ele. Só que se a gente fala assim, as pessoas falam, essa daí já está blasfemando. Não é blasfemando. É que para nós na terra é um céu, mas para Deus lá é um inferno. Ele criou um lugar onde que Lúcifer ficasse preso. Bom, eu comecei a falar sobre os desembargadores que foram afastados ontem daqui de Campo Grande, e eles estão monitorados por tornozeleira eletrônicas. Talvez porque eles têm aí um foro privilegiado, não puderam colocar eles ali, né? Mas a gente viu quem são, os nomes de quem são. Porque não adianta, gente, mais o parlamentar, né, a figura pública, o candidato, querer ser político para poder roubar, para poder pegar o dinheiro, para poder levar na mão grande, né? E pode ter certeza que a União, quando chama um presidente que passou por tudo que passou, que a Casa Legisladora fez com que ele fosse preso, com que ele fosse massacrado na terra. Deus não dá a glória dele para ninguém, mas ele honra, e honra duplamente quantas vezes for preciso, tá bom? Eu espero e tenho esperança no dia 8 de novembro, no dia 9, no dia 10, quando o P20
for ali representado pelo Arthur Lira, representado pelo Rodrigo Pacheco, os presidentes tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, a gente nunca mais ouça dizer que um político não presta, porque existe político que está lá dentro e presta sim, presta conta, presta serviço, presta para a humanidade aquilo que tem que ser servido, e que por muita pressão psicológica, pressão que a gente chegou aí ver a matança entre eles, isso não pode mais acontecer. A gente tem que se precaver em tudo, porque nós estamos aqui, a vida da gente está aqui, e Deus não colocou a gente para passar nessa terra. Não. Deus não colocou a gente para passar nessa terra. Não é uma passagem. É um legado, sim. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você deixa de fazer, é te cobrado, sim. Tanto na terra como no céu. Não existe diferença entre o céu e a terra. Não existe. Isso já foi provado por anos, por toda a humanidade que já passou em cima dessa terra. Então tá na hora da gente se preparar para a chegada de Jesus. A gente pode estar nos 120 anos e a gente tem que esperar a chegada de Jesus, sim, porque ele veio. Não é à toa que isso aconteceu. Podem me julgar, podem me apontar, mas eu tô falando aquilo que eu tô sentindo. E foi muito difícil. Quando eu entrei no chat da TV Senado, no chat da TV Câmara, e ainda, infelizmente, o Google Brasil está sendo regularizado, mas o YouTube Brasil, que eu também uso, muitas redes sociais que eu uso, infelizmente, né, a gente tem visto que ainda é a mando daquele dinheiro que ainda deve ter triplicado da transição de 2018. Mas nós vimos que não adianta dinheiro. Nós vimos que não foi coincidência que Deus chamou, né, o Silvio Santos. E Deus chamou o Silvio Santos. A gente pode até falar assim, poxa, mas por que Deus não deixou ele chegar aos 120 anos? Porque a gente sabe que nos erros e acertos, mesmo quando ele cresceu, mesmo quando ele foi roubado ali pela família dele, que foi assim dito, que a gente também não sabe todas as coisas, porque depois ele vem, né, e faz até propaganda ali do templo de Salomão, e depois a gente viu uma guerra lá em Israel, porque Israel não tinha a proximidade com muitos países por causa das guerras religiosas, e como a ONU, né, havia dito ali que não era para existir mais guerras, né? E aí a gente vê aí todo mundo massacrando a Rússia só quer de volta aquilo que é dela. Porque quando a gente passa por uma situação econômica que a gente passou, passa fome, passa necessidade de água, com tantas leis que foram feitas, a gente entende por que o Putin não é um pudim. E Deus dá força para aquele homem, porque se não fosse ele na terra, talvez situações não fossem também desmembradas, não fosse também feita para que acontecesse a realidade nessa terra. Então vamos entender que tudo tem um porquê. Não é ser metódico, não é fazer tudo uma coisa de cada vez, não é isso. É ter que fazer isso, é precisar fazer isso. E às vezes nós somos chamados de doentes, que nós precisamos tomar o nosso remédio.
nos chats, nas redes sociais, por causa de pessoas que o dinheiro subiu para a cabeça dessas pessoas, né? Elas sim são a ilusão, elas sim são as avessas, porque não sabem viver. A gente tem um exemplo claro. Eu estudei isso na escola, que os Estados Unidos era protestante. O que é ser protestante? É protestar a sua igreja, a sua religião. É não aceitar que aquelas religiões antigamente falavam não era daquele jeito. Mas que adiantou se voltaram a ser pior? Então, às vezes, a gente tem que deixar assim. A gente tem que deixar assim. O Papa falar e mandar. Vai falar pro Papa. Vai falar para uma igreja que tem 900 anos, mais de 1000 anos, né? Mas com 900 anos acabou aí sendo atrapalhada por uma situação, né? Então tudo a gente tem que estudar, tudo a gente tem que entender, tudo a gente tem que saber. Mas quando Deus toca aqui, ó, toca no nosso coração, e ele fala, não só de pão o homem viverá, porque ele quer que a gente entenda, quer que a gente aprenda. E mais uma vez, a União permitiu a candidatura do presidente Lula para trazer a voz do povo, porque muitas das vezes as pessoas, os nobres, eles não vão parar a vida deles para ensinar o de baixo. Não tem como, isso eu entendo. Não tem como, porque ele tem uma missão nessa terra. E muitos nobres perderam a sua não perderam a nobreza, mas caiu a coroa por causa de quê? Porque eles não foram até a frente, né? Eles não avançaram por medo, né? Porque na época foram existindo ali situações, guilhotina, fuzilamento, e sempre vai existir, porque o mundo precisa, porque o mundo não rege apenas por uma pessoa, é uma unidade. Então é isso, a gente espera que até novembro, dia 8 de novembro, venha se realizar aquilo que a gente precisa realizar nessa terra. Tudo tem um significado, mas não é pra gente se abater, e nem pra ninguém vir nos abater, né? A não ser que tenha ali uma configuração de força, de império, de política. E é por isso que Deus vai sempre reger tudo nessa terra. Pode ter acontecido várias situações ruins, ele pode ter até sido blasfemado, mas contra o Espírito Santo não há blasfêmia. É isso aí, pessoal. São cenas para os próximos capítulos. Eu não vou parar o meu canal, não vou parar de publicar aquilo que eu gosto, não vou parar de ser do jeito que eu sou. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento, tudo tem uma situação. E eu não vou parar, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Me perdoe alguma coisa que eu falei, mas eu não vou deixar de me emocionar, porque isso é da natureza. Podem dizer assim, porque você é isso, você é aquilo outro. Não, porque eu sou mulher. Porque eu sou mulher, sou mãe. Sou mulher, sou filha, sou mãe e sou adulta agora. E eu entendo as coisas que eu tenho que entender, tá bom? E o meu país que faça aquilo que tem que ser feito, hein? Beijo no coração, tchau!